Falar um pouco do Tite, aí, assim, muita gente que gosta do Tite, tem muita gente que não gosta do Tite. Ele não seria a minha primeira opção. E eu vou explicar o porquê. Acho que o Tite tem dois momentos principais no Brasil. Em 2011, ele é campeão com o Corinthians, com um time que é muito defensivo. É um time que sai muito no contra-ataque e tal. Um estilo que não casa muito com o que a gente quer ver no Flamengo, por exemplo. Né? E ele tem um outro momento no Corinthians também, em 2015, que é um bom futebol apresentado, tá? É um time que fez 81 pontos, é um time que fez 71 gols, né? Quase 2 de média por jogo. É um time que fez 81 pontos no campeonato. Né? Em 2011, eles ganharam com 71, 2 pontos na frente do Vasco, com 69. Né? Mas em 2015, é uma boa apresentação de um bom Corinthians. E aí eu vou entrar um pouquinho na parte tática. Né? Acho que esse trabalho do Corinthians é o melhor trabalho do Tite. E aí você pode pegar clube, seleção. Para mim, é o melhor. Em 2015, o Brasil nem engatinhava na questão tática. Né? Então, assim, o Tite faz um bom trabalho. Eu acho que é um bom trabalho. A gente pode classificar como um bom trabalho. Mas ele não tem a dificuldade que ele vai ter hoje, por exemplo, na questão tática. Eu acho que, taticamente, o futebol do Brasil evoluiu muito, principalmente depois de 2019. Né? O Jorge Jesus veio aqui, deu de baseada em todo mundo e a galera meio que acordou para essa questão tática. E aí, taticamente, nesses últimos 6 anos, a gente só tem a seleção brasileira para poder avaliar o Tite. O Tite na seleção brasileira, ele joga, sei lá, 70%, 80% dos jogos da seleção são contra times aqui da América do Sul, são eliminatórias, e alguns amistosos, alguns bem duvidosos, né? De qualidade bem duvidosa. E aí pega um ou outro aí que dá para a gente tirar. A grande maioria desses jogos, o Brasil é amplo favorito, seja ele na questão individual, na questão tática, o Brasil é amplo favorito. Então, a gente espera com que os times da seleção brasileira vençam os adversários sul-americanos até com certa facilidade. Você tira aí um Uruguai, a Argentina, que é um bom time, um ou outro aí, às vezes a Colômbia está bem, às vezes o Paraguai está bem e tal. Você tira um ou outro, mas a grande maioria dos times sul-americanos, que são 80% dos jogos da seleção, são times facilmente batidos. Venezuela, Peru, Bolívia. Bolívia joga na altitude e não consegue ganhar do Brasil. Né? Então é o seguinte: quando a gente teve algum desafio tático maior para o Tite, a gente teve na Copa do Mundo, em algumas eliminatórias, que infelizmente o Brasil não passou. O Brasil e Bélgica, o Brasil fez um péssimo primeiro tempo. No segundo tempo ele conseguiu melhorar, ali em 2018. E contra a Croácia, eu acho que foi assim, uma diarreia mental aquele segundo tempo e a gente acaba perdendo muito na questão tática da Croácia. Então, para mim, os dois desafios maiores que ele teve em questão tática, ele perdeu. Ah, Marcão, mas ele perdeu para técnicos europeus e tal. Nós não vamos jogar contra os europeus. É verdade. É verdade. Né? Então, a gente vai jogar contra o europeu no Mundial. Né? É verdade. Isso é verdade. Mas eu tenho um pouco de pé atrás com a questão tática do Tite, porque o Brasil melhorou muito na questão tática de 2019 para cá. Será que o desafio que vai ser encarado pelo Tite na questão tática aqui, tá? Estou falando na questão tática. Ele vai conseguir superar a questão tática dos adversários brasileiros? Porque aí você tem que colocar o cenário, né? É o Brasil, que tecnicamente é muito superior a, sei lá, 99% dos times aqui na América do Sul. Você vai bater pau a pau aí com a Argentina. E aí tem um trabalho tático ali. E o Flamengo é superior sim aos adversários, mas não é uma grande diferença. Acho que a diferença que o Flamengo tem hoje, tecnicamente, é menor do que a seleção brasileira tem tecnicamente.
contra os seus adversários. Tirando isso, eu tenho um certo pé atrás com relação ao Tite na questão tática. Não acho que ele vai colocar o time do Flamengo jogando reativo. Acho que não. Acho que ele vai jogar tentando propor o jogo. Ele vai tentar arrumar a casa, vai tentar propor o jogo. Ele é um cara que conserta defesas. Então, essa questão da transição defensiva e tal, pode ser que seja um problema que seja sanado pelo Tite, né? E o que resta a gente saber é se esse time vai produzir como produziu o Corinthians de 2015. O time do Corinthians de 2015 era um bom time. Era um bom time, um time que jogava para frente. Era um time muito bom. Agora, nós estamos num cenário onde a questão tática hoje é muito maior do que era em 2015. E, taticamente, nos últimos 6 anos, a gente pôde ver pouco do Tite. A verdade é essa. Trabalho em seleção, não é um trabalho de dia a dia. Então, às vezes, não tem como isso. Não tem como você ensaiar uma jogada ou ter uma consistência tática um pouco maior. Tirando a questão tática, que é onde eu tenho o pé atrás do Tite, eu acho que ele é um técnico... Eu não sei... Você acha que ele tem tamanho para esse elenco do Flamengo? Eu acho que tem. Eu acho que ele vai ser respeitado. Ele chega diferente de alguns outros técnicos que a gente contratou. Ele chega diferente do Domi, ele chega diferente do próprio Vitor Pereira, ele chega diferente do Paulo Souza, ele chega diferente até do São Paulo. Acho que ele chega num status maior. E aí a gente vai ver quais vão ser as preferências do Tite para esse Flamengo. Acho que ele vai começar daquilo que ele tem como preferência. E aí a gente pode ser que a gente tenha que ver o Everton Ribeiro ser titular de novo. Pode ser. Pode ser que um ou outro jogo, Felipe Luiz faça aquele cara que tem o pé e tal, não sei o que ele vive falando, né? Agora, com relação a renovações, pode ser que com o Tite o Everton Ribeiro renove. O Felipe Luiz é mais difícil? É mais difícil, né? Até por causa da idade e tal. Mas a gente vai ter também um novo ajuste tanto com relação a time como com relação a elenco, com relação a esse final de ano e começo de 2024. O Renanzão mandou aí, ó. Você considera o Tite melhor taticamente que o Dorival, que conseguiu ser campeão em 22 e 23? Acha ele longe ou perto do nível do Abel? O Abel do Palmeiras, né? Cara, é aí que tá. Eu não consigo avaliar o Tite. Eu não consigo avaliar o Tite hoje. Não sei se o Tite é melhor do que o Dorival. Eu acho que o Dorival encontrou taticamente um jeito de posicionar o Flamengo que deu certo. Até menos no São Paulo, tá? Eu acho que o trabalho tático do Dorival no São Paulo é um trabalho menos brilhante do que foi no Flamengo. Eu acho que ele encontrar o Flamengo é um trabalho mais brilhante do Dorival do que esse time do São Paulo hoje, que eu acho que joga um arroz com feijão ali, um jogo mais convencional. Do Abel, aí eu acho que tem uma diferença de padrão de jogo, de estilo de jogo muito diferente. O Abel é um cara que não se preocupa em manter posse de bola, em controlar o jogo. Ele se preocupa em vencer o jogo. E aí não importa se ele vai ter que sair no contra-ataque com o Rony e Dudu, se ele vai ter que esticar a bola lá na frente ou se ele vai sair trabalhando essa bola, né? Eu prefiro o jogo do Tite até do que o jogo do Abel. Eu acho mais plástico, acho melhor. Para o meu time, eu preferiria o Tite ao Abel. Não estou falando de resultado, acho que o Abel tem resultado para caramba, né? É o time que rivaliza com o Flamengo. Mas eu não gostaria de ver o Flamengo jogando como o Palmeiras joga.